Oi, som. Oi, ok? Boa noite, graça e paz, amados irmãos. Deus abençoe vocês, todos nós, nessa noite, nessa quinta-feira, dia 31 de dezembro, nosso último culto do ano. Estamos aqui finalizando mais um ciclo com relação ao ano de 2020, prestes a entrar no novo ciclo, que é o ano de 2021. E o melhor lugar de se estar, com certeza, é aqui na casa do Pai, juntamente com os irmãos, na comunhão, na adoração ao nosso Deus e com o coração grato, né? Um coração aberto para agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporcionou durante este ano, que apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias que o mundo está vivenciando em virtude da pandemia, mesmo assim nós temos motivos de sobra para glorificar e honrar o nosso Deus, porque Deus está no controle de tudo, Ele reina, Ele domina e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então vamos aproveitar esse momento. Eu vou abrir um espaço também durante esse culto para que os irmãos, de forma voluntária, quiserem fazer seu agradecimento aí mesmo, sentado no seu banco. Você vai ter a oportunidade também de testemunhar, de agradecer, de contar algo que aconteceu neste ano na sua vida e que você quer compartilhar com a igreja, quer compartilhar com todos nós, tá certo? Então não perca essa oportunidade também. Vamos iniciar orando, vamos ficar de pé e vamos orar no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos agora se concentrar em Deus. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, meu Pai, nessa noite de quinta-feira, a última quinta-feira deste ano, o último dia deste ano, Pai. E nós estamos aqui com corações agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Ó Pai, apesar do caos, apesar das circunstâncias, apesar dessa pandemia e de tantos outros problemas que o Brasil e o mundo enfrenta, de uma coisa nós temos certeza: o Senhor está no controle de tudo. O Senhor nunca perdeu o controle. O Senhor nunca foi pego de surpresa. O Senhor é soberano. O Senhor é forte. O Senhor é poderoso. O Senhor é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Tu és o Deus que vive, que reina, Criador dos céus e da terra. Tu nos criaste. E ao Senhor é toda honra, toda glória e todo louvor. Nada que aconteça nesse mundo abala o teu trono. Nada que aconteça nesse mundo faz com que o Senhor se diminua. Isso é impossível. Tu és o Deus do extraordinário. Tu és um Deus extraordinário. Tu és um Deus único. Tu és o Deus mais forte, mais poderoso. E podemos também falar com toda certeza no nosso coração que Tu és o único Deus que salva, que cura, que liberta, que traz esperança para a humanidade. Não existe outro Deus, não existe outro que possa fazer nada por nós, mas o Senhor fez ao enviar Jesus Cristo para aquela cruz, ó Pai, e ali apagar os nossos pecados e assim nos dar uma oportunidade de estarmos na Tua presença, de conversar com o Senhor, de ter um relacionamento todos os dias para contigo. Quão maravilhoso Tu és, Senhor. Quão maravilhoso, quão fiel, quão poderoso, quão justo, quão misericordioso, bondoso és Tu, Senhor. Aleluia. E nós estamos aqui para agradecer, para louvar a esse Deus que tudo pode. Ó Senhor, estamos aqui para agradecer ao Senhor nessa noite, por este ano e pelo ano que há de vir em breve. Obrigado, Jesus. Abençoa esse culto, abençoa os músicos, abençoa, Senhor, todos que estão aqui para escutar da Tua palavra. Usa também o nosso pastor, abençoa ele na mensagem dessa noite. Fala conosco, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz e Te obedecer, fazer sempre a Tua vontade. Porque lá em 1 Tessalonicenses 5 diz
diz no versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, nosso Jesus Cristo, para convosco. E te damos graças, meu Pai, por tudo. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos podem assentar-se. Vamos louvar ao nosso Deus. Convido o pessoal do louvor para trazermos aqui os 2 primeiros louvores. Enquanto isso, enquanto os meninos vão se posicionando aqui, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 136. Livro de Salmos, o capítulo é o 136. Salmo bastante conhecido, um salmo de gratidão, fala sobre render graças, um salmo que vai falar da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, que também é a fidelidade, a bondade, a benignidade, tudo se encaixa aqui. E eu vou estar lendo aqui esse salmo até o versículo 5, depois a gente continua ele, até o fim do culto a gente termina esse salmo. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos, nessa primeira parte. Os irmãos podem ficar assentados mesmo, mas diz assim, Salmo 136, eu vou ler a primeira parte, os irmãos vão ler a segunda, certo? A segunda parte sempre vai dizer assim, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode notar que todos os versículos vai dizer, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então eu vou ler a primeira parte, os irmãos continuam o final, a parte B do versículo, tá certo? Versículo 1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a igreja? Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Amém. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Vamos louvar. Logo após os 2 louvores, a gente volta para continuar essa leitura bíblica do Salmo 136. Coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Amado por meu Pai, eu também o amarei.
amar mais, Senhor. Se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém. Tá ali, né? Oi, oi. Eu não consigo não. Salve os irmãos na graça e na paz do Senhor. Desejo a todos um feliz ano novo. Que Deus venha nos abençoar cada dia mais, com muita saúde e paz para todos nós. Amém? E aí? Vou começar. Transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e canta alegre louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei as tuas obras.
coração. E graças a Deus até aqui, durante essa pandemia, o Senhor tem nos sustentado. Então esse é o meu agradecimento. Amém. Amém. Vamos continuar a nossa leitura bíblica. Livro de Salmos, capítulo 136. Desta vez eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé, para a gente continuar a leitura de Salmos. Quem encontrou, vai se colocando de pé, por favor. O livro de Salmos, capítulo 136. Eu li os primeiros 5 versículos. Agora nós vamos ler até o versículo 16. A partir do versículo 6 até o versículo 16. Lembre que a segunda parte é a igreja que vai pronunciar, certo? A parte B do versículo. A parte B vai falar porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a parte que os irmãos vão repetir. Versículo 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para despir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com a mão poderosa e o braço estendido, aquele que separou em 2 partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Esse é o nosso Deus, um Deus muito bondoso, um Deus que vem agindo na história desde o livro de Gênesis, da criação dos céus e da terra, tudo que Ele criou. Nós podemos ver a bondade e a misericórdia de Deus a todo instante. Nosso Deus é maravilhoso. Meus amados irmãos, eu quero abrir um pequeno momento nesse culto. Antes, também quero saudar os irmãos que nos assistem através das redes sociais, do nosso Facebook, né? Sejam também todos bem-vindos, boa noite. Participe junto conosco desse momento de celebração, nesse último culto do ano de 2020. Eu abro espaço para que os irmãos possam fazer um momento de agradecimento. Aqueles que desejarem, de certa forma voluntária, aí, contar um testemunho, uma bênção, algo que marcou a sua vida esse ano, que você queira compartilhar com a igreja, os irmãos vão ter essa oportunidade nesse momento, tá certo? Aí mesmo do seu lugar, sentado, você pode ficar de pé, fica à vontade, certo? Você trazer aí a sua palavra. Então, o espaço está aberto, quem quiser, certo? Primeiro, por favor, sem briga. Amém. Deixa eu começar, né? Enquanto os irmãos vão perdendo a timidez. Meus amados irmãos, como todos sabem, né, parece até clichê e repetitivo, mas todo mundo fala isso. 2020 foi um ano atípico, foi um ano muito difícil em virtude dessa pandemia, que mudou as nossas vidas, mudou a nossa rotina, trouxe muitas coisas diferentes no qual a gente não estava habituado. E junto com a pandemia, uma série de consequências ruins, mas também boas aconteceram. E eu quero somente aqui agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida durante todo esse período, né? Embora
com toda essa pandemia, embora com tanta onda de desemprego e desespero da população, pessoas abaladas psicologicamente, emocionalmente, em tantos outros, espiritualmente também. Mas eu louvo a Deus porque Deus ele me sustentou nessa pandemia. Enquanto a maioria das pessoas estavam perdendo o emprego, eu consegui um emprego no meio dessa crise toda. Uma porta de emprego se abriu para mim. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Deus tem cuidado da minha saúde mental, da minha saúde física, em meio também a toda essa situação. Eu louvo a Deus porque Deus tem me sustentado na palavra. Deus tem me ajudado bastante, né? Eu sou muito fraco, mas o nosso Deus é forte. Ele, graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus pela palavra do Senhor. Essa palavra maravilhosa que está aqui, de Gênesis Apocalipse, é uma palavra realmente, quando a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, de fato ela é. Porque quando o desânimo quer bater, quando o desespero quer vir, quando eu ligo a manchete, eu ligo a TV e o jornal está dando aquelas notícias que ninguém gostaria de escutar, eu recorro para os braços do Pai por meio e através da palavra dele, e ele me dá vida, me dá força, me dá energia para eu batalhar todos os dias. Então eu agradeço a Deus por o ano de 2020, agradeço por tudo, pelos cuidados dele na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família, na vida do pastor e de todos os irmãos que estão aqui presentes. E aí eu poderia, como aqui é um momento breve, eu poderia falar muitas outras coisas, mas eu quero resumir somente nisso. Obrigado, Jesus, 2020, por estar comigo. Amém. Os irmãos podem também agradecer. Você que está em casa também pode colocar seu agradecimento aí nos comentários, tá bom? Pode participar, coloca lá, digita, no ano 2020 eu quero agradecer a Deus por isso, tá certo? Fique à vontade. Agradecer a Deus também pelas dificuldades, viu, gente? Eu cresci bastante também, aprendi muito em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, em meio aos momentos difíceis também. Primeiramente citar que, como o Rui falou, é até um clichê. Você vai dizer, foi um ano muito difícil, mas difícil é apelido. Foi terrível esse ano. A gente sabe que teve esse momento de pandemia e esse isolamento trouxe muitas consequências em muitas famílias. Brigas, ansiedade, depressão, a doença, muita gente morreu. Muita gente passou por muita coisa, passou necessidade, solidão, engloba muita coisa. E não é só o fato da pessoa em si agradecer, porque engloba outras pessoas que estão ao seu redor. Porque você pode estar bem, mas não tem como ficar bem quando alguém da sua família não está bem. Quando a gente vê a situação de uma mãe, um pai seu ali ansioso, porque está à frente da casa, está à frente da família, é um irmão seu que de repente acontece um acidente e a gente vê a tristeza familiar, mas graças a Deus o Senhor me sustentou até aqui, porque de início eu quis passar de ansiedade para uma depressão, porque eu ficava me perguntando o que é que eu vou fazer, meu Deus? Eu estava colocando uma coisa na minha cabeça. E veio os sintomas, eu comecei a sentir os sintomas e ali por fevereiro, março, estava muito forte, a doença estava sendo falada. E quando eu comecei a sentir esses sintomas, eu fiquei assustado, pensando que eu ia morrer, aquela coisa toda, mas graças a Deus o Senhor me sustentou até aqui, sustentou a minha família, Ele me deu a trilha certa, porque eu quis buscar outras coisas, mas continuei permanecendo firme e forte. E agradeço também o apoio de muitos irmãos que me ajudaram também, da minha família, porque amigo mais chegado que um irmão.
A Bíblia diz também. E é isso, amém. Amém. Mais algum irmão? Fique à vontade nesse momento para fazer o seu agradecimento. Mais alguém deseja fazer o agradecimento? Eu agradeço a Deus porque, em meio a tantas dificuldades, Ele nos permitiu perceber que Ele rege no mundo, nossas vidas, nosso destino. Nós não estamos entregues ao acaso, e cabe a todos nós, cada um de nós, no meio da fé, seguirmos firmes, confiando, lutando, tomando sim posição pelas mesmas coisas que Jesus tomaria posição e aceitando a carga e o fardo que nos é imposto quando somos peregrinos na vida. E há uma diferença entre o peregrino e o romeiro. O romeiro vai para um lugar fixo. Ele tem um lugar para adorar. O judeu e o samaritano pensavam em Jerusalém e em Jerezim. O peregrino não. O caminho é o lugar do ensino do aprendizado. Esse ano tenha sido de aprendizado para todos nós. E a gente saiba olhar para trás com gratidão e para frente com esperança. Esperança que não espera, mas esperança que luta, se levanta e segue apesar dos revés da vida. Esse é o meu motivo de gratidão e esse é o meu desejo para esse ano que começa. Amém. Mais algum irmão deseja fazer seu agradecimento? Eu sei que todos nós temos, né, motivo para agradecer. Se o irmão quiser falar, fica à vontade, certo? Se não, eu vou dar continuidade aqui ao nosso culto, retornando para a leitura bíblica. Mais alguém? A irmã Isabela pode agradecer. Amém, amém. Mais algum irmão? Se não, a gente vai continuar aqui a leitura bíblica, tá certo? Vamos ficar de pé novamente para encerrar a nossa leitura bíblica. Salmo 136, a gente parou no versículo 16. Agora nós vamos ler do 17 ao 26, os últimos versículos, para encerrar o Salmo 136, a partir do versículo 17. E a segunda parte, lembre, fica com os irmãos. Salmo 136, versículo 17, diz assim: aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, na sequência mais 2 louvores e o pastor, depois dos louvores, vai estar com a palavra. Oremos. Meu Deus, estamos aqui, ó Pai, com nossos corações agradecidos, tivemos esse momento de agradecimento. O próprio Salmo 136 fala
que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. É verdade, Senhor. Todos os dias nós podemos contemplar a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigado por cuidar de cada um de nós. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela nossa família, pelo nosso pastor, pelos nossos irmãos, amigos. Obrigado, Senhor, até pelas dificuldades que nós passamos, porque nós sabemos que há um propósito para tudo e há um tempo certo para tudo. Sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor rege a história deste mundo. Por isso, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, em todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem sentar, vamos para mais um momento de louvor. Oi. Graças a Deus, amém, irmãos? Dá para ser mais animado, não dá, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos bater palma um pouquinho, se alegrar. Amém. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos a adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos a adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos a adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos a adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre, para sempre. Mas vou deixar para o final, para o outro. Vou deixar no final. Vou deixar para o final, sabe? Seguir com fé.
Oi. Tem uns hinos que ficam eternizados. Tava conversando no ensaio com o pessoal. A gente para pensar, tem que já tem dessa base quando a gente entrou na igreja. Tem 20 anos já. Meu Jesus maravilhoso és. 20 anos. O tempo passa ligeiro. Nós vamos cantar agora um aqui direto de 1986. Quem souber canta. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações irão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Todo mundo. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. A igreja. Pois não há barreira para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Amém. Amém. Convido o pastor Silvio para o momento aqui da mensagem, por favor.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Enfim, 2020 está chegando ao seu fim. Muitos dizem que esse ano já vai tarde. E talvez nós tenhamos mesmo muitas razões para dizer que era uma vez 2020 que mal começou e praticamente já acabou em termos de expectativa, de possibilidades, de conclusão, de pensamentos, de sonhos e de algumas coisas que a gente quisesse fazer. Me parece que para muita gente hoje é muito mais um momento, e vai chegar um momento de ira e de revolta contra um ano que acaba, sem deixar muita saudade naquilo que trouxe de acontecimentos de forma global. Mas nós sabemos que não é bem assim, que em meio a todo caos e a todo momento de dor e de tristeza que a gente vivenciou, de perplexidade, de confusão, de incertezas, de dúvidas, de insatisfação, de polarização política, religiosa no país, de maldade nua e crua, reveladas, desveladas, por tudo que a gente viu e ouviu da boca de nossos governantes e de tantas outras pessoas e governantes em outros lugares do mundo, a gente pôde experimentar do cuidado e da proteção divina na nossa vida. Eu particularmente quero dizer a vocês que esse ano foi tomado de muitas surpresas e de muitas coisas para as quais a gente não foi preparado, e eu não fui preparado. E eu quero ler um texto do pastor Pedro Dulce, que diz o seguinte: o seu pastor pode estar precisando de você. Sim, a pandemia mexeu com hábitos, muitos hábitos da igreja evangélica, mas existe uma guerra silenciosa acontecendo que provavelmente vai estourar após esse período. Trata-se de um alto número de pastores entregando seus ministérios. O professor do Seminário do Sudeste, Seminário Batista do Sudeste, o Seminário Teológico do Sudeste, nos Estados Unidos, o Dr. Scott Hildreth, escreveu um importante texto essa semana, encorajando os pastores para não desistir de suas igrejas. Eu presumo que o texto seja esse: pastorear sempre foi uma tarefa difícil, mas existem alguns fatos específicos do tempo que estamos vivendo que atingem com mais força os pastores e líderes. Assim como todos nós, os pastores estão cansados da pandemia. Está sendo desestimulante pastorear membros das igrejas com visões tão antagônicas sobre o que está acontecendo. Algumas pessoas estão apavoradas e outros estão certos de que vivemos uma farsa. Além disso, a perda de membros e a baixa frequência nas atividades online também tem desanimado os pastores. Na verdade, eles nem sabem se suas igrejas vão ser capazes de se sustentar após a pandemia. O cansaço e a preocupação dos membros faz com que as suas críticas sejam mais frequentes aos pastores e as decisões impopulares na condução da igreja. Somado a isso, ainda existe o fato de que o trabalho dos pastores aumentou consideravelmente ao ter que tornar remotos os trabalhos que eram presenciais. Comecem a reparar um clima de esgotamento, abandono e falta de horizonte dos seus pastores. Isso é fruto da tomada de consciência que, a cada nova decisão pastoral, metade da congregação vai se sentir ofendida e, possivelmente, deixará de frequentar a igreja. Além disso, todo o caos político e ambiente inflamado das redes sociais só cooperam para aumentar a sensação de hostilidade. Não adianta orar apenas pela vacina ou por um novo ministro da saúde. Talvez a imunização da população não venha mais rápido do que a carta pastoral com o pedido de demissão. Pedro Dulce assina. É dura, mas é uma realidade que muitos de nós sentimos na pele, muitos pastores, muitos líderes. Talvez essa carta aqui resuma um pouco do sentimento que não necessariamente vai descambar na desistência do ministério para muitos, pelo menos não para mim, mas que acaba descambando numa sensação de abandono que muitos têm sentido. E quando eu digo isso em relação a quem está pastoreando, isso também aconteceu com quem está sendo pastoreado. Pessoas que não se sentem mais pastoreadas justamente porque esses hábitos da igreja evangélica foram sendo modificados. E o que eu quero falar hoje à noite aqui tem um pouco a ver com isso, que é essa perca de liderança, esse momento em que parece que as coisas vão de mal a pior.
E o texto é o texto de Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Isaías 6, do 1 ao 8. Por favor, abra aí a sua Bíblia em Isaías 6, do 1 ao 8. À medida que você for abrindo, você pode ir ficando de pé para a gente fazer essa leitura. Isaías 6, profeta Isaías, capítulo de número 6, versos 1 ao 8, e diz assim o texto bíblico: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Pai amado e bendito, nessa noite, como tantas vezes eu costumei fazer, e era praticamente um hábito, a cada pregação eu repito essa expressão do profeta Isaías: ai de mim, porque eu sou um homem pecador e habito no meio de homens e mulheres pecadoras. Mas que nesse momento o teu Espírito Santo seja esse que purifica os nossos entendimentos, o nosso coração, e agora nesse momento os meus lábios, para que eu possa ser portador da tua palavra. Abra, Senhor, o nosso coração e nos permita ter entendimento da tua palavra nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Afinal de contas, quem foi o rei Uzias? A gente sempre lê esse texto com muito foco no que Isaías responde para o Senhor no verso 8, e não está errado. A intenção aqui é narrar essa visão assustadora para um mortal, essa visão aterrorizante para quem sabia da sua condição de pecador e sabia que estava perdido diante do Senhor. O foco aqui é falar de um Deus que quer se fazer representar no contexto aqui pelo seu povo, ou pelo profeta, o seu porta-voz, e que no nosso contexto da Boa Nova do Evangelho, um Deus que quer se fazer representar pela igreja de Cristo Jesus na terra, pelo povo que foi salvo e remido por Jesus ali. Então a gente sempre dá muito foco nisso, mas a gente não pensa nesse momento primeiro. Por que é que Isaías vai falar que aconteceu isso? Por que é que ele faz questão de lembrar que foi no ano que morreu o rei Uzias? Uzias foi um dos importantes reis de Judá, mas a gente geralmente só lembra dele por conta dessa passagem. Agora, ele foi rei entre os anos, possivelmente 792 e 740 a.C. Ele reinou, portanto, por 52 anos. Foi filho e sucessor de Amazias, no trono daquele que era o reino do sul, o reino de Judá, porque, como nós sabemos, após a morte de Salomão, Israel se divide em 2 reinos. Enquanto Uzias estava no sul, Jeroboão, o segundo, estava em Israel. E foi durante os reinados desses 2 reis que esses 2 reinos experimentaram significante crescimento, que eles avançaram. Então, Uzias significa Jeová é a minha força, ou força de Jeová. E alguns estudiosos vão arriscar dizer que esse talvez fosse o lema do governo de Uzias por algumas razões. E uma delas é que ele começou a reinar muito novo. Com 16 anos ele vai para o trono.
E nesses 52 anos, ele vai amadurecendo e o Senhor vai sendo a sua força. Então, esse período que a gente vai encontrar na cronologia dos reis de Judá, é sabido que ele foi escolhido pelo povo. Isso está lá em 2 Reis 14, 21. Agora, quando Uzias sobe ao trono, ele reforma as defesas de Jerusalém. Certamente amparado pelos seus consultores. Alguns estudiosos arriscam dizer que ele teve um período que ele foi co-rei junto com o seu pai. Ele era o rei de fato, o pai abriu mão e ele continuou ali ao lado dele, mas nós não temos aparato bíblico para isso, é só uma especulação de estudiosos. Mas ele reforçou as defesas de Jerusalém, ele reorganiza o exército, ele traz para aquele tempo coisas que eram novas tecnologias. E naquela época um reino só estava modernizado e capaz de conviver no mundo se ele fosse capaz primeiro de se defender. Não existiam tratados de paz, não existiam respeitos internacionais a limites de fronteira, respeito à soberania de cada nação. Uma nação estava forte, tinha um exército bom, olhava para as riquezas que tinha na outra nação e dizia: por que não tomar? Vamos tomar. Então era necessário fazer isso, e ele fez isso, e ele consolida, melhor dizendo, essa posição do Reino do Sul, também nas rotas comerciais. Ele abre portos, ele traz indústrias, ainda que muito rudimentares daquela época. Ele permite que comércios aconteçam, e ele proporcionou o que para ajudar? Grande prosperidade. Foi vitorioso contra os inimigos históricos, os filisteus, contra os árabes. Recolheu o tributo dos amonitas. Sim, agora os inimigos tinham que pagar imposto a Israel. Enfim, Uzias fortaleceu a nação em vários meios, em várias estratégias distintas. Ajudou na agricultura, ajudou na pecuária. A reputação dele foi sendo conhecida pelas suas vitórias, até que ele vai ao Egito, 2 Crônicas 26, 6, 8. E muitos relatos arqueológicos confirmam que Uzias foi tudo isso. Mas Uzias também teve seus problemas, ele adoeceu. E assim, ele não foi muito conhecido por ser corrupto, principalmente corrupção religiosa. Mas ele iniciou o reinado temendo e buscando a Deus, o que era reto perante o Senhor. Deus o abençoou, 2 Crônicas 26. Foi muito amado pelo seu povo, foi reconhecido como um grande rei, se espelhou no sacerdote Zacarias durante muito tempo. Mas num determinado momento da vida teve uma coisa que tomou conta do coração de Uzias, chamada orgulho. E o orgulho fez com que ele tornasse os seus triunfos algo seu, pessoal. E o poder e a honra que eram dadas a Deus pelo que ele conquistava para a nação passaram a ser agora dele. E ele entrou de maneira arrogante no templo e, contrariando a lei e o que era dito e o que era direito dos sacerdotes, foi ele oferecer incenso no altar. E esse direito dado por Deus era apenas dos que ministravam, dos sacerdotes. Mas ele disse: eu reivindico para mim, eu sou o rei Uzias, eu sou o cara dentro de Judá. Vocês não conhecem minha fama? Vocês não sabem que eu sou o homem que fixou as fronteiras, cobrei imposto dos amonitas, criei rotas comerciais, trouxe indústrias para cá, fortaleci nossa agricultura, venci os filisteus em várias batalhas. E ele se irou com os sacerdotes que tentaram lhe impedir. E ainda em fúria, foi ferido por Deus com lepra, que logo surgiu em sua testa. E por causa da sua doença, ele viveu o restante de sua vida isolado. 2 Reis 15, 5. E aí foi passando a administração do seu reino ao seu filho Jotão. E durante o período do seu reinado, e embora muitos acreditem que ele continuou sendo verdadeiro governante até a morte, em um provável sistema também de corregência com o seu filho.
E no seu reinado houve terremoto. E esse acontecimento ficou marcado na memória do povo até o período depois do exílio. Flávio Josefo, importante historiador dos judeus, defende a antiga tradição que atribui inclusive esse terremoto ao sacrilégio que Uzias cometeu. Então a gente faz um breve histórico da vida de Uzias e percebe que um homem com grande poder vive sempre a tentação do orgulho, da vaidade. Mas para quem estava longe dos bastidores do poder, para quem não viu ou não soube rapidamente do que acontecera no templo, Uzias ainda era um rei temível, admirado. E no seu tempo haviam profetas contemporâneos, Isaías, Amós, Oséias. E quando o profeta tem a visão do trono de Deus, é no ano em que ele morreu. E muitos entendem que o fato de Uzias ainda estar vivo era, de alguma forma, o que impedia um novo ministério profético para aquela nação. Pare e pense. Um rei tão amado pelo povo, que ainda ferido por Deus, e ainda recluso no seu castelo, e ainda que tendo passado o trono para o seu filho Jotão, era considerado por muitos como aquele que verdadeiramente governava, embora tivesse passado o comando para o seu filho. Fazia com que a nação, de certa forma, se derramasse em uma certa idolatria, em uma certa necessidade do seu líder, acreditando que aquele homem tomado de muita fama e de muito poder era capaz de resolver os problemas da nação. Então, de alguma forma, era necessário que algo acontecesse. Não estou dizendo com isso que Deus usa ou faz propositalmente a morte de Uzias, o início do ministério de Isaías, ou que ele tivesse prazer nisso. Não quero exagerar num excesso de alegoria a esse respeito, mas Uzias, como qualquer homem que peca, foi castigado. Mas ele foi um grande rei, amado pelo povo, símbolo de esperança para eles. Tanto é que após a sua morte, reis que desagradaram muito a Deus subiram ao trono e levaram o povo para quê? Para o paganismo, para a pobreza, para a miséria em todas as áreas. E mesmo com o seu ato e a vergonha dos seus últimos anos, houve um período de luto sincero da nação. A nação se desestabiliza, o povo busca consolo. O maior rei que os judeus haviam tido após Salomão estava morto e a crise se instalava. E é nesse cenário que Isaías vai ao templo e que seus olhos são abertos. E o que ele contempla ali é o verdadeiro rei da nação. É o legítimo trono que de fato governa e que esse trono não estava vazio. O que é que o texto diz? Eu vi o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, e a sua glória estava em todo lugar. O rei Uzias morreu, sim, mas o rei de todo o universo permanecia vivo. Uma grande comoção, a perda de uma referência, a perda da liderança de uma nação, de um bom líder que pecou, é verdade, sofreu a punição do seu pecado, mas não deixou de ser lembrado na história do povo como um grande líder, agora é sentida na nação. O povo perde a esperança. E aí um homem vai ao templo e o Senhor dá a ele uma visão sublime. Olha, o trono não está vazio. Olha, o mundo continua sendo regido por mim. Nada do que aconteceu aqui em Judá me pegou de surpresa. A morte de Uzias não altera o fato de que eu estou governando. A morte de Uzias não altera o fato de que é a minha glória que rege toda a terra, ou como no Salmo que lemos, de forma responsiva, é a benignidade e a bondade do Senhor que dura para sempre. É Ele que ergue o sol, é Ele que derruba os inimigos, é Ele que estabelece os reis e que derruba os reis. Portanto, num tempo em que nós perdemos as referências de muitas coisas na nossa vida no ano que passou, talvez a grande mensagem que tenha sido necessária para cada um de nós, e eu rogo que cada um de nós aqui nessa noite, também os que nos assistem, possam ter experimentado isso, foi a certeza de saber que o trono não estava vazio.
A igreja ficou vazia, o templo, o lugar da reunião ficou vazio, mas o trono não ficou vazio. As escolas ficaram vazias, mas o trono não ficou vazio. Parece que o Palácio do Planalto ficou vazio. Tem alguém com poder lá, mas sem autoridade, perverso, mau, vil, vulgar. Mas o trono não está vazio. Por isso essa nação não sucumbiu. Parece que lá em Natal, na capital do nosso estado, a governadoria estava vazia, mas o trono não estava vazio. Aqui nessa cidade ou em outras cidades, houveram momentos de completa covardia dos líderes da cidade. Ausência de liderança. Perdemos a referência. Conversas e conversas surgiam. O que fazer, o que não fazer. Como no texto do Pedro Dulce, alguns negavam, alguns se apavoravam, alguns duvidavam, alguns iam criticando o que acontecia. Esqueça o contexto de igreja, mas vamos pensar na nação, vamos pensar no mundo. As ideias se polarizaram. Muitos correram desesperados atrás de um tratamento eficaz, atrás de uma vacina que está chegando, que está às portas, graças a Deus. Sim, graças a Deus pelo desenvolvimento da ciência, que em tão pouco tempo conseguiu desenvolver vacinas que estão se mostrando eficazes. E no meio de tudo isso, há um Deus que não saiu do seu trono. Queira você ou não, tenha experimentado você ou não, tenha ido você ao templo do Senhor, e eu não me refiro em vir aqui à igreja, mas tenha você com sinceridade buscado ouvir e ver e compreender o que o Senhor está falando nesse tempo ou não. Uma coisa é fato: o olhar do Senhor cobre toda a terra. Uma das grandes decepções desse ano foi um escrito do John Piper, Cristo e o Coronavírus. Nunca fui um fã, um leitor ávido dele, mas ele diz que o coronavírus vem na forma de uma doença e que aqueles que são acometidos dela certamente estão pagando pecados que cometeram. E muita gente foi nessa linha, pegou esse texto feito às pressas no começo da pandemia e idolatrou e exaltou e levou para as transmissões e para os púlpitos. Curiosamente, muitos desses pegaram Covid também. Atribuir a infecção por uma doença meramente a pecado é ignorar o fato de que existem leis naturais que regem o universo, que se você não se cuidar nesse tempo, você vai adoecer, que se você se cuidar, você pode adoecer, como tanta gente adoeceu tomando todos os cuidados. Atribuir a Deus o envio de uma doença para matar no mundo mais de 1,5 milhão de pessoas, se eu não me engano com a conta, ou quase 2 milhões de pessoas até essa altura da história, e achar que Deus deliberou isso de maneira consciente e com prazer nisso, é ignorar o fato de que Deus rege o universo sim, mas de que Deus não está fazendo a gestão pequena das coisas. Que Deus nos dá a oportunidade de irmos ao encontro e à visão de um Deus que governa o mundo, que está disposto a ter em cada um de nós vozes, pés, mãos, olhares, capazes de profetizar, sim. E não pensemos em profecia e em profetismo apenas como a capacidade de antever coisas que vão acontecer, mas pensemos na profecia que se levanta e denuncia as coisas que estão acontecendo, que se protegem das coisas que estão acontecendo, que estendem as mãos para matar a fome de quem está com fome agora, que não olham para o mundo e dizem: olha, sabe por que tem fome? Porque o mundo peca, é assim mesmo. Não, mas que vão lá e que matam a fome, que fazem a profecia virar pão na mesa das pessoas, palavra aos ouvidos que sofrem, abraços, ainda que virtuais, àqueles que estão abandonados, envio da palavra do Senhor a todo canto, pelos meios que a gente tem possível. Estamos falando com algumas pessoas aqui hoje à distância. O Senhor estava sentado no seu alto e sublime trono, na visão que Isaías teve. O trono de Judá, embora Jotão já estivesse sentado nele, estava sofrendo uma profunda crise de identidade. As defesas, a economia,
o futuro, a saúde das pessoas, o pão sobre a mesa, tudo isso agora era uma interrogação. Março de 2020 nos botou em interrogação a economia, a defesa da nação, o emprego, a saúde, todas essas coisas foram colocadas em questão. A ciência tão avançada falhou, a medicina tão profunda esvaneceu, a economia dos países mais rígidos estremeceu, mais prósperos, estremeceu. As relações mais confiáveis ficaram por um fio, mas Deus não deixou de governar. Vidas se perderam, sim, é verdade, nós lamentamos e choramos cada uma delas. Mas não pensem que isso foi um plano deliberado de Deus, prazeroso em ver pessoas partirem solitárias em leitos de hospital, sem um enterro digno. Qualquer Deus que agisse assim de maneira deliberada, qualquer Deus que quisesse contar cada morte como uma razão para punir a humanidade desse jeito, a esse Deus eu não adoro, a esse Deus eu não sigo, porque um Deus assim é a própria imagem do inimigo, do tentador, do diabo. Mas um Deus que, sabendo que tudo isso poderia acontecer, continuou regendo o universo, que nos dotou de capacidade de nos protegermos, de protegermos os outros, que dotou alguns homens e mulheres de capacidade ímpar de irem atrás de tratamentos, que dotou alguns pouquíssimos governantes de empatia, de humildade, de sinceridade para cuidar das suas nações, das suas cidades, do seu povo, que dotou empresários a abrirem mão de lucros que eram grandes para doarem, para colocarem pão e sustento na mesa de outros. Isso sim, e nisso sim eu vejo a ação de um Deus que rege o universo, de um Deus cuja riqueza está lá fora, não está somente aqui no que nós depositamos, no que nós ofertamos, de um Deus que nós dizemos tantas vezes é dono do ouro e da prata, mas duvidamos de que todas as riquezas do mundo pertencem a Ele. Nós lemos o Salmo 24 e dizemos: ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo, os que nele habitam. Mas parece que muitas vezes nós duvidamos, na prática, de que Deus espera que cada um dos seus servos e servas, cada um dos discípulos de Jesus no mundo, tome posse dessa palavra profética, com a qual eu quero encerrar essa reflexão nessa noite. Pensando que essa fosse uma experiência minha ou sua no ano de 2020. Pensando que o Senhor estivesse olhando para esse mundo que sofre e perguntando: a quem enviarei? Quem irá por nós? O que é que você responderia? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ensina-me a cuidar de mim, do meu próximo. Ensina-me a usar os recursos que eu tenho e a ir buscar os recursos que eu não tenho também, para fazer a tua vontade e o teu bem na vida dos outros. Ou nós simplesmente iríamos entregar ao acaso todas as coisas e achar que o acaso é a vontade de Deus, ou ao fatalismo todas as coisas e achar que cada perda, cada castigo, cada enfermo, cada óbito são uma forma de Deus de ferir e punir a humanidade. Contamos um pouco da história de Uzias e a sua derrocada ética e moral na vida não foi porque Deus deliberou que assim fosse, foi porque ele se encheu de orgulho. Olhamos para o mundo e vemos que muitas das vidas que se perderam não foram porque Deus deliberadamente quis tirar cada uma delas, mas foi porque faltou empatia, amor, serviço público de saúde que funcione, transparência, lisura e honestidade dos políticos, tão idolatrados pelo povo, inclusive na igreja. Que seja anátema todo crente que idolatra político. Porque o que eu tenho para dizer para quem idolatra político é: quando você passar por uma prova daquelas do cão, vá orar com o seu vereador, vá se ajoelhar com o seu prefeito ou com o presidente da república. Cada uma das vidas que se perderam é fruto do descaso, do orgulho e da vaidade humana. Porque o Senhor estava e está, permanece e continuará eternamente no seu trono.
E a pergunta que foi feita naquele dia a Isaías continua sendo feita hoje: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Essa igreja tem essa pergunta hoje para responder. Você tem essa pergunta hoje para responder. Nós vamos receber um ano novo daqui a algumas horas e temos essa questão a responder. O que diremos ao ouvir o Senhor dizer: quem irá por nós? Que a nossa resposta sincera, não movida por um momento de tensão como nós estamos vivendo, mas movida de certeza e de verdade do governo daquele que está no trono, seja: Senhor, nesse tempo difícil, nessa hora mais escura da nossa geração e talvez da história da humanidade, estou aqui, usa-me, envia-me na casa do vizinho que está do meu lado, na casa do vizinho que está na minha frente, no meu trabalho, na minha escola, na igreja, na rua, no transporte público, nas minhas orações, na minha palavra, com os meus recursos, com os meus bens, com os bens que eu não tenho, mas que eu posso ir buscar com a autoridade do teu nome para abençoar outras vidas. Envia-me a mim, usa-me, para que a gente possa viver não apenas um ano novo, nessa ilusão de que as coisas mudam automaticamente com a passagem do relógio, mas para que eu possa viver uma vida verdadeiramente nova, que apesar da perplexidade que vai tomando conta do mundo, como tomou conta de Judá com a morte de Uzias, a gente perceba que o Senhor está lá, de onde o Senhor nunca saiu, onde o Senhor sempre esteve e onde o Senhor sempre estará. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra abençoada nesse último culto do ano. E fica a reflexão e essa pergunta no qual foi feita para nossa reflexão e para que a gente possa responder de verdade, né? Que a gente não guarde isso, não, é para a gente usar. A gente tem sim ou não, né? Ou eu obedeço ou não obedeço. O desafio foi lançado e cabe a cada um de nós, né, como cristão, fazer a escolha certa. A escolha certa, com certeza, é dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Convido o Ministério Louvor mais uma vez para trazer mais um momento de louvor, e logo após o pastor já retorna para fazer a oração, encerrando aqui o nosso culto, tá certo, de virada de ano. Graças a Deus, amém, irmãos? Vamos louvar esse hino de agradecimento. Todos os anos a gente canta ele. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço
meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Pé. Vamos ficar de pé para essa oração final. E eu quero que nessa oração você ore comigo. Eu vou dizer aqui, eu te agradeço, e você vai dizer alguma coisa pela qual você agradece. Palavras ou frases que resumam o seu sentimento. E a oração é assim: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está sentado no alto e sublime trono, de onde o Senhor nunca saiu nem sairá. Qual é o seu motivo de agradecer? Diga aí. Amém. Amém. Qual o seu motivo de gratidão? Amém. Pelo que você agradece? Diga aí bem alto para a gente ouvir. Amém. Amém. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida que se recuperou da Covid-19, Senhor. Amém. Nós te agradecemos por termos sido resgatados do pecado que dominava sobre nós. Senhor, nós te agradecemos por estarmos às portas de um novo ano, sem nenhuma esperança miraculosa e nem crendo que nenhuma coisa mágica vai acontecer, mas sabendo que o Senhor estará regendo cada minuto, cada segundo, cada instante desse novo ano e das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque chegamos aqui nessa noite para te louvar. Nós te agradecemos porque saímos daqui nessa noite te louvando, e esse louvor não acaba. Ele é fruto de lábios que confessam o teu nome, como diz a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu Filho Jesus. Não apenas aquela vivida entre nós, mas a vida eterna que ele desfruta, que é a razão da nossa salvação e da nossa certeza de que ele voltará. Nós te agradecemos, ó Pai, por enfim sabermos que falhos como nós somos, pecadores como nós somos, como eu sou, o Senhor nos ama. O Senhor quer estar próximo de cada um de nós.
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Que o Senhor Jesus, aquele que com graça nos salvou, que Deus, que em seu infinito amor rege o universo e nos convida a sermos seus mensageiros nessa terra, e que o seu Espírito Santo, que nos conforta, consola e encoraja nessa missão, sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, e nos dê essa coragem, essa determinação para cada dia, para cada hora, para cada minuto desse ano que logo receberemos. Que assim seja, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Ano Novo! Deus abençoe vocês. Esse é o nosso desejo de coração.